Olá, nós vamos falar aqui sobre balanço primário e balanço secundário de forças de inércia em motores de combustão interna. Como a gente sabe, a grande maioria dos motores são motores alternativos, os motores de combustão. E onde o pistão, né, ele percorre um curso entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior, e aí ele vai alternando a direção ao longo desse percurso, acelerando, desacelerando para chegar a parar no ponto morto para poder voltar no sentido contrário. E isso vai proporcionar forças de inércia, que são as forças primárias, que causam o desbalanceamento primário, né? No caso, quando não é balanceado. E esse desbalanceamento ele produz vibrações na frequência da rotação do motor, que a gente também chama de frequência fundamental de um motor ou primeira harmônica. A gente observa aqui nesse diagrama as forças de inércia de maior amplitude, elas estão representadas aqui nessa curva que representa as forças primárias, tá? Essa de maior amplitude. Então a maior amplitude é no ponto morto superior, no ponto morto inferior e novamente no ponto morto superior, quando o pistão ele tem que parar para poder fazer o movimento em sentido contrário. E aqui, sentido positivo, dizer a força maior, e no ponto morto inferior, no sentido negativo, que a força de inércia estaria direcionada para baixo do motor, em direção ao virabrequim. E a gente observa que o ciclo do balanço das forças primárias, ela ocorre ao mesmo tempo, né, em que o virabrequim ele dá uma volta. O pistão sai do ponto morto superior, vem para o ponto morto inferior e retorna para o ponto morto superior. Aqui, está representado aqui. E já o desbalanceamento secundário, a gente vai ver o que causa isso daqui a pouco. Ele produz vibrações com uma frequência que é o dobro da rotação do motor. Essa curva de menor amplitude aqui e frequência maior, ela está representando as forças secundárias de inércia. E como os motores, né, atingem normalmente altas rotações, quando você dobra isso, aí fica uma frequência muito alta que pode ser muito prejudicial ao motor, apesar da amplitude ser mais baixa. Então, o balanceamento primário ele é conseguido quando as forças de inércia nos pistões que estão chegando ao ponto morto superior são iguais às forças de inércia dos pistões que estão chegando ao ponto morto inferior e se anulam, né? Estão em sentidos contrários aqui. E a gente vê nesse exemplo aqui, no motor de 4 cilindros em linha, nessa posição aqui, em que o cilindro, o pistão número 1, né? Ele está a 180 graus em relação ao ponto morto superior. Nessa posição aqui, as forças estão se anulando e a gente está conseguindo o balanço primário de forças aí neste caso. Para facilitar aqui a transmissão das ideias, eu me utilizei do software Inventor para construir maquetes eletrônicas, né, que permitam a gente mostrar com precisão a geometria, as dimensões, né, de cada posicionamento para a gente visualizar melhor esses fenômenos. Bem, agora vamos prestar atenção no balanceamento secundário. E o que é que causa o desbalanceamento secundário? Então aqui eu peguei três imagens do programa Inventor, né, em três posições diferentes do pistão ao longo do curso. Nessa primeira imagem aqui, a gente está visualizando que a manivela do virabrequim e a biela, elas estão alinhadas na vertical, fazendo um ângulo de 0 graus, caracterizando o posicionamento do pistão exatamente no ponto morto superior. Nessa geometria, eu utilizei uma razão entre o comprimento da biela e o braço de manivela igual a 3. Então, a minha manivela tem 38,5 milímetros e a biela 115,5 e perfaz uma distância total de 154 milímetros aqui entre o eixo do virabrequim e o eixo do pino do pistão aqui em cima. Então, passando para essa segunda imagem, a gente observa que foi percorrido aqui um quarto da rotação, né? Um quarto de volta. A gente poderia dizer que a manivela está a 90 graus após o ponto morto superior. E, intuitivamente, a gente poderia pensar que nesses 90 graus, a distância percorrida aqui fosse de
metade do curso, né? Mas isso não acontece porque, sendo a biela rígida, né, com esses 90 graus, a componente vertical da biela é menor do que o comprimento dela, os 115. E aí, por esse motivo, a biela puxa mais um pouco mais para baixo, além da metade do curso, o pistão, né? Então, se a gente fizer a conta aqui, né, a distância inicial era 154 e eu diminuir essa componente vertical aqui da biela, eu vou chegar em 45,1, que é o percurso que foi feito até os 90 graus. E a gente observa que é mais da metade do curso. Na terceira imagem, o pistão já atingiu o seu ponto morto inferior, que corresponde à manivela estar voltada totalmente aqui para baixo, 180 graus em relação ao ponto morto superior. E aí, essa medida aqui de 77, se a gente diminuir dos 108,9, a gente vai chegar na distância percorrida nesse segundo quadrante aqui, que foi de 31,9 milímetros. Se a gente somar 45,1, que a gente percorreu no primeiro quadrante, e 31,9, que foi correspondente ao segundo quadrante, né, para fechar os 180 graus, a gente chega no curso do pistão, que é a distância entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior, que é exatamente de 77 milímetros, que vai corresponder exatamente ao dobro, o dobro do braço de manivela. Ele estava para cima aqui, passou para baixo, isso aí vai corresponder ao curso de 77 milímetros. E aí, em função disso, de não ser um movimento harmônico, né, nesse diagrama aqui estão a revolução do virabrequim, né, ele parte aqui do zero, faz o primeiro curso, ou seja, ele acelera e desacelera para vir do ponto morto superior até o ponto morto inferior. Depois ele acelera novamente e desacelera para chegar no ponto morto superior. Então a gente observa que, em função dessa razão aqui do comprimento da biela e da manivela, no caso aqui a razão 3, essa curva mais externa, a gente observa que ele vai ter que acelerar mais rápido, porque até ele tem uma distância maior para percorrer, né? E a gente vê que o ponto onde a velocidade atinge o seu máximo aqui e começa a descer, está bem antecipado aqui em relação aos 90 graus. Então, quanto maior for essa razão, menor vai ser esse efeito de antecipação aqui. Era como se a biela, se tornando infinita, iria desaparecer o efeito dessa razão aí, L sobre A. Aqui essa segunda é de 5 e essa outra aqui é de 10. No caso de 3, já tem essa distorção aqui que causa as forças secundárias de inércia. Tá? Então, em consequência disso ainda, né, próximo ao ponto morto superior, que nesse caso aqui, ó, quando ele está descendo, ele acelera mais rápido do que quando ele está chegando aqui no ponto morto inferior. E aqui ele acelera mais devagar e aqui ele desacelera mais rápido quando está chegando no ponto morto superior novamente. Isso é que causa as forças de inércia secundárias. Então, apenas para fixar melhor esse entendimento da causa do desbalanceamento secundário, esse primeiro diagrama aqui, ele mostra, nessas duas imagens superiores, ele mostra um movimento harmônico simples. Se a gente acompanhar o crescimento e a diminuição desse segmento PN, né, esse N é a projeção de P no eixo horizontal, à medida em que P ele se movimenta num movimento circular aqui em cima do perímetro dessa circunferência. Então você observa que ele partindo de A vai estar aqui no zero, o segmento PN vai crescer até os 90 graus, e aí ele começa a diminuir, e aí ele passa a crescer negativamente, com valor negativo, e volta novamente para o zero. Isso aqui caracteriza um movimento harmônico simples. Já no caso da biela, em função da rigidez, né, da biela puxando mais para baixo o pistão quando se percorre meia volta do virabrequim, a gente observa que na parte mais próxima do ponto morto superior, o movimento é mais rápido, porque essa distância percorrida nos 90 graus é maior, e na parte mais próxima do ponto morto inferior, ou seja, distante do ponto morto superior,
o movimento é mais lento. Daí gera aquele deslocamento do ponto de velocidade mais alta, ocasionando as forças primárias e secundárias. Tem esse comportamento aqui, visto no diagrama. Bem, mas e aí, como é que a gente combate isso? Então, começa já com a própria fixação do motor no chassi, né, na carroceria do automóvel. Houve um progresso muito grande e esses calços ou fixadores, né, os suportes, eles já atenuam bastante a vibração do motor. Em alguns casos, em motores, em veículos menores, né, motores de 3 cilindros, por exemplo, são utilizados esses dampers aqui, que são a polia da, da correia de sincronização. Ela utiliza uma parte de borracha no seu interior, exatamente para amortecer também essas vibrações. E aqui a gente visualiza um volante em que foi causado aqui um desbalanceamento, né, proposital para combater esse, esse desbalanceamento do sistema secundário de força, né, de inércia. E uma ferramenta mais efetiva para combater isso são os eixos de balanceamento, balance shafts, que, por exemplo, esses dois aqui, ó, eles estão girando com o dobro da velocidade do virabrequim. Então, giram em sentido contrário exatamente para tentar balancear as vibrações causadas pelas forças secundárias de inércia. Né? Tanto aqui, em função do diâmetro das engrenagens, a gente observa que ele roda com o dobro da velocidade do eixo virabrequim. Tá? Bem, até o presente a gente viu a definição de balanço primário e secundário de forças de inércia em motores de combustão interna. Nós vimos também o que proporciona o surgimento desse desbalanceamento e como combater esse fenômeno que prejudica pelo surgimento de vibrações no motor de combustão interna. Então, resta agora você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, para ter sempre à mão essas informações, né, didáticas, e dar uma apertadinha aí no like para ajudar na divulgação do nosso trabalho.